Se você já ouviu falar do Vaticano, provavelmente foi por sua cultura impressionante, sua arquitetura sublime e seus monumentos incríveis, mas também porque é a sede do papado e o lar de uma das religiões mais populares do mundo. Além de ser um foco de controvérsias e ter uma boa dose de segredos obscuros, na verdade, a Igreja Católica preferiria que você esquecesse esses segredos de uma vez por todas. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 15 desses esqueletos que estão escondidos em seus armários. Número 15. O maior truque que o diabo já usou. Segundo Baudelaire, foi convencer a todos de que ele não existia. Claro, se considera que o diabo está vivo e bem na cidade do Vaticano atual. Durante seu pontificado, o falecido Papa João Paulo II realizou pessoalmente 3 exorcismos, enquanto o Papa Bento XVI expandiu a rede internacional de exorcistas empregados pela Igreja Católica. Na verdade, o Padre Gabriel Amort, exorcista-chefe da Igreja, afirma que expulsa mais de 300 demônios todos os anos das paredes de seu escritório no Vaticano, e a Igreja Católica emprega cerca de 350 exorcistas só na Itália. Além disso, Amort ensina os bispos a como distinguir entre possessão satânica e doença mental, apontando que as pessoas que experimentam a primeira têm que se sentir particularmente horrorizadas pela visão da água benta e da cruz. Embora se pense que o exorcismo é um procedimento que só aparece em filmes de terror e na Idade Média, a Igreja Católica ainda o utiliza hoje em dia como o exorcista principal do Vaticano. O Padre Gabriel Amort foi um sacerdote falecido e estima-se que exerceu sua profissão por 60 anos, durante os quais realizou cerca de 160 exorcismos. Mas a taxa de exorcismos não se limita a do exorcista-chefe e seus alunos. Ao longo dos anos, diferentes papas participaram dela. Segundo um artigo de 2018 da BBC, o Vaticano recebeu 250 padres de todo o mundo para um workshop anual. Então, embora não se fale tanto sobre isso, a Igreja está expulsando demônios das pessoas até hoje. Número 13. Economia baseada na fé. Você já se perguntou como o Vaticano se mantém em funcionamento? Pois é. A cada ano, o Vaticano precisa de várias centenas de milhões de dólares para funcionar. Suas numerosas obrigações financeiras incluem a gestão de embaixadas estrangeiras, o financiamento das viagens dos papas pelo mundo, o cuidado de catedrais históricas e a realização de grandes contribuições financeiras a instituições educacionais, instituições religiosas e centros de saúde. De onde vem todo esse dinheiro? Pois é, acontece que os católicos pagam dízimos para suas paróquias vocais e também fazem uma doação anual ao Vaticano de aproximadamente 100 milhões de dólares. Mas o Vaticano não depende simplesmente das coletas para seu financiamento. Além disso, a cidade-estado recebe receitas de livrarias, museus, selo e lojas de presentes para financiar suas atividades. Mas às vezes, até, isso se torna insuficiente. A cidade-estado recebeu 135 milhões. O jornal, que no final de 2007 tinha uma dívida de 1 milhão de dólares, contribuiu de certa forma para esse problema a desvalorização do dólar, que resultou em uma perda de poder aquisitivo. Outra razão foi o baixo desempenho do Jornal do Vaticano. O Papa Bento XVI pediu ao editor para melhorar o design com mais imagens para aumentar as assinaturas e também o autorizou a cobrir eventos de notícias internacionais, além dos temas religiosos. Habitual, para conseguir mais receitas. Número 12. A aliança com o fascismo. O Vaticano é conhecido por ser a nação mais pequena do mundo, mas nem sempre foi assim. Durante séculos,
Roma serviu como centro administrativo dos estados papais, mas o Papa perdeu suas terras temporais quando a Itália se unificou no século XIX, o que levou a um sério confronto entre a Igreja e o Estado. Foi só em 1929 que o Vaticano recuperou formalmente sua independência. O que foi possível graças à aliança da Igreja Católica com o fascismo. Isso mesmo, o fascismo. Benedito Mussolini e seu Partido Fascista Nacional tomaram o controle da Itália em 1922, pondo fim à democracia e estabelecendo no lugar uma ditadura violenta. O Tratado de Latrão, que foi assinado por Mussolini e a Igreja Católica em 1929, colocaria fim à crise. Ao conceder à Igreja o status de Estado independente dentro da Itália, Mussolini ofereceu à Igreja um pagamento considerável em dinheiro como incentivo. A Igreja usou esses fundos para construir uma carteira de investimentos global de sucesso, cujo valor atual é estimado em 781 milhões de dólares, de 181 milhões de dólares. O governo italiano também concedeu uma isenção fiscal considerável à Igreja e um salário fixo para os padres católicos. O tratado também declarou o catolicismo como a religião oficial do Estado italiano e exigiu que todos os estudantes italianos frequentassem aulas de religião, a menos que fosse concedida uma exceção especial. O tratado também continha uma disposição que defendia a dignidade do Papa, o que permitia na prática tomar ações legais contra qualquer um que atacasse a Igreja. Na verdade, um promotor de Roma excessivamente entusiasmado abriu uma investigação sobre um comediante italiano em 2008, depois que ele fez uma piada sobre o Papa. Felizmente, o Ministério da Justiça italiano, com a ajuda formal do Vaticano, impediu essa tentativa, apesar de Mussolini ter abolido a democracia 4 anos antes. Em troca de assinar o tratado, sua ditadura fascista obteve o aval da Igreja Católica e foi reconhecida como o governo legítimo da Itália. A Itália foi devolvida a Deus e Deus à Itália, titulava o jornal oficial do Vaticano, após a assinatura do tratado. 11. Criminosos de guerra nazistas. Conseguiram escapar das forças aliadas, então os nazistas foram obrigados a buscar refúgio fora da Europa. Após a vitória das forças aliadas na Alemanha, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas conseguiram fugir para países sul-americanos, especialmente Brasil, Chile e Argentina, onde receberam muito apoio de pessoas afins. No seu livro, o pesquisador de Harvard, Gerald Stonakir, apresentou documentos de viagem que sugerem que o Vaticano pode ter facilitado a visita dos nazistas a essas nações. Segundo ele, fez isso por preocupação com a crescente influência da União Soviética e num esforço para reviver o cristianismo europeu. Como era de se esperar, quando foi solicitado a responder a essas acusações, o Vaticano se negou a comentar. A relação entre o Papa Pio VII e Hitler, enquanto ele estava no comando da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, está recebendo nova atenção devido a vários arquivos do Vaticano que foram acessados recentemente. Essas descobertas são analisadas com mais detalhes em um livro recente do historiador David Cortzer, que deve incomodar bastante a cidade do Vaticano. O Vaticano também contribuiu para o contrabando de obras de arte, campos de golfe e outras propriedades saqueadas pelos nazistas que pertenciam a famílias judias. Gerald Posner, um jornalista americano, afirma que se acredita que Bernardino Nogara, o assessor financeiro do Vaticano, foi um dos espiões nazistas. Acredita-se que organizou um plano repugnante, que permitiu ao Vaticano investir dinheiro em companhias de seguros italianas que ficaram com os ativos dos planos de seguro de vida das famílias judias assassinadas. Como o Vaticano era um investidor e não um segurador direto, não precisava devolver nada do dinheiro que ganhou com esse esquema. Número 9. Ouro nazista.
um espião do Tesouro dos Estados Unidos supostamente chamado Emerson Bigelow, escreveu um relatório altamente secreto em 1947, no qual afirmava que a Igreja Católica havia contrabandeado ouro nazista através do Banco do Vaticano. Embora o relatório não tenha sido publicado, o relatório foi publicado ao mesmo tempo. Foi perdido. Bigelow afirmou em uma carta que continha informações de uma fonte confiável de que o regime de Ustaše, um fantoche dos nazistas na Croácia, havia contrabandeado cerca de 350 milhões de francos suíços em ouro para fora do país no final da guerra. Portanto, não só contrabandeavam obras de arte e outros objetos valiosos, mas também ouro. Segundo Bigelow, cerca de 2 milhões de francos desse ouro estão guardados temporariamente no Banco do Vaticano por razões de segurança. A carta de Bigelow também mencionava informações de inteligência que indicavam que o ouro havia sido enviado posteriormente para a Espanha e a América do Sul através do Canal do Vaticano, onde foi utilizado para ajudar as autoridades nazistas e utachianas a evitar prestar contas por seus crimes. A carta foi desclassificada pelo governo dos Estados Unidos no ano anterior, mas só em 1997 é que se tornou pública. O porta-voz do Banco do Vaticano refutou as acusações, mas a Igreja Católica ainda enfrenta problemas legais por suposto lavagem de ouro nazista. Por volta do ano 2000, os sobreviventes do Holocausto e seus familiares entraram com uma ação coletiva contra o Vaticano pedindo até 200 milhões de dólares em danos e prejuízos. Usaram a carta de Bigelow e outros documentos recentemente desclassificados para argumentar que o Vaticano havia armazenado indevidamente ouro que havia sido roubado dos judeus da Europa. Desde então, a ação ficou parada porque os tribunais americanos não conseguem entrar em um acordo sobre se o caso pode prosseguir no país. Número 8. O retorno das crianças judias batizadas. Apesar das críticas sobre o Holocausto, o Papa Pio ordenou à Igreja Católica proteger judeus dos nazistas. Foram expedidos certificados de batismo fraudulentos e documentos para identificar judeus como católicos, mantendo-os a salvo. Judeus foram escondidos na França. Foram expedidos alguns certificados de batismo fraudulentos e outra documentação que identificava alguns judeus italianos e húngaros como católicos para mantê-los a salvo dos nazistas. Além disso, os judeus estavam efetivamente escondidos na França porque um grande número de jovens foi batizado e enviado para escolas católicas e orfanatos. O que veio a seguir é o cerne da questão. Uma vez terminada a guerra, a Igreja Católica na França emitiu um decreto que proibia seus agentes de reunir as crianças judias batizadas com suas famílias. A declaração estabelecia explicitamente que as crianças que haviam sido batizadas como medida de segurança, no início, não deveriam ser entregues a instituições que não estivessem em condições de garantir sua educação cristã. Afirmam que essa medida foi aprovada pelo Santo Padre. Muitas das crianças em questão haviam perdido seus pais durante o Holocausto e outras nunca haviam sido informadas sobre sua ascendência judaica. O caso de Robert e Gerald foi finalmente a primeira vez que essa informação se tornou pública. Eles foram objeto de uma longa disputa legal depois que seus parentes judeus sobreviventes entraram com uma ação para reivindicar a custódia dos católicos franceses que os haviam batizado. Outros católicos franceses, entre os quais estava também o futuro Papa João XXIII, que era o representante do Vaticano em Paris na época, supostamente ignoraram a diretiva da Igreja e consentiram em devolver as crianças judias que estavam sob seus cuidados. Ainda não se sabe quantas crianças judias a Igreja salvou ou devolveu posteriormente. Número 7. Asilo Madalena. Devido aos seus pontos de vista conservadores, a Igreja Católica encarcerou mulheres suspeitas de prostituição ou promiscuidade em instalações administradas pela Igreja, também conhecidas como os asilos de Magdala, por causa de suas opiniões extremamente rígidas sobre sexualidade.
Inicialmente, as mulheres eram enviadas para os asilos para receber terapia pseudopsiquiátrica. Devido a qualquer afirmação que indicasse que a dama em questão era promíscua ou pecadora. Muitas dessas mulheres foram enviadas por seus familiares para os asilos. As mulheres que foram encarceradas eram obrigadas a realizar trabalhos forçados 7 dias por semana, principalmente relacionados à lavagem de roupas, uma prática que era muito comum na Irlanda, já que as lavanderias eram geridas com fins lucrativos. Não é preciso dizer que a igreja recebia pagamentos pelo trabalho. As mulheres que foram mantidas cativas enfrentaram espancamentos horríveis, comida de má baixa qualidade e até tortura, e acredita-se que até 30 mulheres foram forçadas a trabalhar nas lavanderias e asilos irlandeses que existiram na Irlanda desde o século XVIII até o final do século XX. Mas só em 1993, quando foram descobertos os restos de 155 mulheres em uma vala comum no norte de Dublin, é que o escrutínio público se tornou evidente. Como nenhuma das 155 mulheres tinha um certificado de óbito, os administradores do asilo as enterraram em segredo, sem informar suas famílias nem as autoridades de que haviam falecido. Após a pressão do Comitê da ONU contra a tortura para que a situação fosse resolvida, o governo irlandês decidiu indenizar as sobreviventes, com pelo menos 45 milhões de dólares em 2013. Número 6. A Igreja Católica. Por outro lado, ainda não se desculparam. Se você viu a terceira parte de O Poderoso Chefão, deve ter notado que um acordo duvidoso entre a máfia e o Vaticano resultou no assassinato do Papa. Mas, será que poderia ter sido baseado em uma história real? Bom, alguns acham que é possível. Depois de apenas 33 dias no cargo, o Papa João Paulo I foi encontrado morto sentado em sua cama na manhã de 29 de setembro de 1978. Nunca foi realizada uma autópsia, apesar de os funcionários do Vaticano afirmarem que o Papa de 65 anos havia falecido de um ataque cardíaco. Mas naquele momento, o Vaticano sem dúvida tinha conexões com o crime organizado. E resulta que um homem chamado Anthony Raimondi, um criminoso de longa data na Colômbia, finalmente afirmou que havia colaborado no assassinato do Papa para salvar seus amigos do inferno. Segundo o New York Post, ele afirmou que viajou para a Itália em 1978 com um grupo de assassinos que depois mataram João Paulo I. Segundo seu livro, quando a bala atingiu o osso, supostamente o envenenaram com cianeto aos 33 dias de governo do pontífice. Ele acrescentou que, se o corpo fosse inspecionado, seriam encontrados vestígios do veneno que acabou com sua vida. Número 4. O órfão du Plessis. Uma revolução conservadora que aconteceu em Quebec nos anos 30 e 40 marcaria o início de um período que às vezes é chamado de a Grande Escuridão. O período, presidido pelo primeiro-ministro Maurice Duplessis, foi marcado por um nível sem precedentes de corrupção e repressão, a maior parte envolvendo a Igreja Católica. Duplessis queria se vingar da Igreja Provincial por tê-lo ajudado a se tornar poderoso, lançando um plano absurdo para ganhar dinheiro que se centrava no internamento de crianças em instituições. Naquela época, os governos provinciais eram os principais responsáveis pelos orfanatos, enquanto o governo federal fornecia um financiamento muito maior para os hospitais psiquiátricos. A Igreja Católica, que supervisionava a maioria dos orfanatos e hospitais psiquiátricos da província, e a administração do Plessis começaram a trabalhar juntas na década de 1940. Para diagnosticar rotineiramente crianças órfãs com transtornos mentais que na verdade não tinham. Os órfãos eram levados a centros psiquiátricos, onde tinham direito a um subsídio federal maior como resultado de seu diagnóstico falso. Quando se considerava que seus filhos eram mentalmente incapazes, os orfanatos eram esvaziados e se transformavam em asilos psiquiátricos.
para que a Igreja Católica pudesse tirar mais proveito dos subsídios. Isso levou a um diagnóstico errado e ao encarceramento de quase 20 crianças. O fato de que muitos dos órfãos não eram realmente órfãos piorou ainda mais os problemas. Em contrapartida, alguns deles eram simplesmente filhos de mães solteiras que haviam sido forçados a ficar sob os cuidados da igreja, já que ela desaprovava o ato de ter filhos fora do casamento. Depois de serem internados em instituições, as crianças viveram um pesadelo que incluía lobotomias forçadas e terapias de eletrochoque. Em alguns casos, essas crianças foram usadas como sujeitos de teste para diferentes medicamentos e outras pesquisas médicas, muitos dos quais não sobreviveram por muito tempo. Número 2. Mortos em julgamento formoso. Papa de 891 a 896, nasceu em Roma por volta de 816 e morreu lá em 896. Mas, curiosamente, o momento mais estranho chegaria alguns meses depois de sua morte. A princípio, ele foi enviado a missões pelo Papa João e pelo Papa Adriano, mas mais tarde perdeu a confiança de João devido a um desentendimento sobre a coroação de Carlos II. Foi excomungado, mas foi indultado em 878 se permanecesse no exílio. No entanto, ele voltou a Roma e foi eleito como o próximo Papa, sucedendo Estevão. Pouco depois, nomeou Arnoldo imperador para atacar a Itália e libertar Roma dos imperadores. Guido II e seu filho Formoso faleceram, deixando o conflito sem solução. Foi então que a Igreja Católica julgou um homem morto no ano 897 d.C. O Papa Formoso seria julgado após sua morte pelo Papa Estevão VI, também conhecido como o Senado do Cadáver. Embora Formoso já tivesse falecido 7 meses antes, ele foi acusado de usurpar o título do Papa anterior. Chegaram ao ponto de desenterrar os restos do Papa. Número 1. Eles foram o Holocausto Croata. Houve vários campos de concentração em outras nações durante a Segunda Guerra Mundial, embora os campos de concentração administrados pelos nazistas sejam possivelmente os mais conhecidos atualmente. No entanto, na Iugoslávia, na verdade, os padres católicos eram os que lideravam os iugoslavos. Depois que as potências do eixo invadiram a Iugoslávia, em 1941 foi estabelecido o Estado Independente da Croácia, considerado um Estado fantoche dos nazistas, como uma nova administração fascista. Os Ustaj, o equivalente croata dos nazistas, liderados por um tirano chamado Antipas Velik, comandaram a nova administração. O racismo e o catolicismo ultraconservador caracterizaram os Ustaj. Ele havia organizado um almoço para Pavela pouco depois de assumir o poder e o aclamava como a mão de Deus em ação. O próprio Papa Pio VII também deu as boas-vindas a Pavela. Essa reunião aconteceria 4 dias depois que os Ustaj incendiaram uma igreja ortodoxa, trancando nela centenas de sérvios. O Papa Pio ignorou então os pedidos dos diplomatas iugoslavos para se encontrar com o ditador fascista quando eles o informaram sobre as atrocidades e o aconselharam a não fazê-lo. Alguns meses depois, o líder dos Ustaj propôs matar 1/3 da população, expulsar o outro terço e absorver o terço restante para erradicar a população sérvia da Croácia. Esses planos horrendos se tornaram realidade rapidamente em todo o país. Foram estabelecidos campos de concentração, entre eles um dos maiores da Europa, o de Jasnovac, onde pereceram até 800 sérvios, judeus, cigano e dissidentes políticos. Nos campos trabalhavam clérigos católicos croatas como guardas e até como algozes. Foi nesse campo que o Papa Recica, um ex-sacerdote estudante, ganhou um concurso degolando algumas pessoas em uma única noite. Mas enquanto essas atrocidades aconteciam,
o pavilhão continuou se comunicando com Pio por meio de telegramas cordiais. O Vaticano nunca condenou os assassinatos. Mesmo mais tarde, quando o arcebispo Stefanashasty foi declarado culpado de crimes de guerra e preso em Lepoglava após o término do conflito, sob pressão do Vaticano, o novo Estado iugoslavo finalmente permitiu que ele saísse da prisão. Pio não só elevou Stefanashasty ao posto de cardeal, como o Papa João Paulo II também o declarou santo em 1998. Esses segredos foram revelados por fontes ao longo dos anos, e os funcionários fizeram de tudo para esconder a verdade. Mas uma vez que a notícia vem à tona, é difícil agir como se nunca tivesse acontecido, especialmente quando há recibos que provam que os rumores são verdadeiros.